Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: "A respeito disso te ouviremos noutra ocasião." A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Hoje eu quero adotar um método distinto, diferente. Vou adotar o chamado método lectio continua, que é analisar o texto sem uma estrutura homilética, mas caminhando com o texto na medida em que ele está sendo escrito. O apóstolo Paulo está aqui no meio da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por uma cidade que era uma colônia romana, Filipos, já tinha passado também por Tessalônica, que era a grande capital da província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande, já tinha também passado por Bereia, e em todas essas cidades enfrentando muitas dificuldades, perseguição, sendo escorraçado, expulso, enxotado. E ele chega então em Atenas como que corrido, às pressas, por fugir, sair de Bereia, deixando para trás até mesmo seus colegas
de equipe missionária, Timóteo e Silas, e chega agora nessa cidade que é a capital intelectual do mundo. É a terra dos grandes luminares da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a terra dos luminares do pensamento humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz o texto que ele chega nessa cidade, que é uma cidade extremamente culta e ao mesmo tempo extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, na época que Paulo esteve aqui, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Isso levou Suetônio a afirmar que para cada pórtico, para cada casa, havia um altar a uma divindade diferente. Era uma floresta de ídolos. Era uma cidade aspergida pela cultura humana e ao mesmo tempo entregue à mais densa ignorância e cegueira espiritual. Isso retrata que QI elevado, capacidade intelectual avançada, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não abre o campo da visão espiritual. É possível que você tenha uma pessoa extremamente culta e ao mesmo tempo rendida à mais tosca ignorância espiritual. Isso aconteceu em Atenas. Isso levou Diógenes a satirizar com Atenas, saindo certa feita, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o aborda e disse: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Era uma terra de muitos deuses. E é aqui que Paulo chega, e agora eu peço que você acompanhe comigo o raciocínio. Então, ele vai nos informar, no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo, conforme o verso 15, a Silas e Timóteo que tinham ficado para trás. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então note você que Paulo não é um turista. Paulo não chega em Atenas como se hoje fosse com um telefone na mão, tirando foto, admirando os monumentos, que beleza, que arquitetura, lá está o Partenon, tão belo, tão extraordinário, tantos templos dedicados a tantos deuses. Não, o espírito dele se revolta. Aquilo que entristece a Deus, entristece a Paulo. Aquilo que afronta a Deus, afronta o espírito de Paulo. E ele não está encantado com a beleza da cidade, não. Ele está, conforme o texto diz aqui, revoltado, o espírito revoltado em face da idolatria. Não é da idolatria, não, da idolatria dominante. Em outras palavras, a cidade está rendida aos ídolos, debaixo do governo, do controle dos ídolos. Agora, não adianta ficar só revoltado, não. Ele toma uma decisão, ele faz algo por causa disso. Por isso o verso 17 diz: por isso, em consequência disso, ele fazia o quê? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paulo tinha uma estratégia. Chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, é para lá que ele ia em primeiro lugar. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha quem? Judeus. Tinha mais quem? Gentios, prosélitos, chamamos de pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo. E por que ele ia para lá? Porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento. Qual era o papel dele na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, argumentar com eles, que este Jesus que ele está anunciando é o Messias. Então esse era o ponto dele. Mas não apenas ele ia para a sinagoga, conforme o texto nos diz, mas ele também, versículo 17, todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Entendamos, praça para os gregos não é praça como nós temos hoje, com jardins, com bancos, com árvores, não. Praça era a ágora dos gregos, e a ágora dos gregos era o local onde as pessoas expunham as suas ideias, onde os filósofos discutiam a sua cosmovisão, onde as pessoas
olhavam para os grandes oradores gregos e não, eu sou partidário do orador A, eu sou partidário do orador B, onde as pessoas definiam a sua cosmovisão e seguiam uma filosofia de vida. Então, notem o verso 18. E alguns dos filósofos, que estavam certamente na praça, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é, quem são esses pensadores? Primeiramente, olhe comigo os epicureus. O que eles pensavam? Os epicureus tinham uma filosofia de vida, que era o seguinte: o prazer é a razão da vida. Eu vivo para o prazer. Não tem amanhã, não tem acerto de conta, não tem eternidade, não tem juízo final. A vida é só o pequeno percurso do berço à sepultura. Então vamos beber todas as taças dos prazeres, vamos curtir a vida. E o lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer para esses filósofos: não, senhor, tem acerto de conta sim, tem juízo final sim, tem um juiz escalado sim, tem uma prestação de conta sim, e é preciso que todos se arrependam, porque esse dia do juízo vai chegar. Então ele está destruindo os pilares da filosofia epicurista. Mas tem mais, ele estava discutindo também, diz o texto aí, com os filósofos estoicos. E quem são os estoicos? O que pensavam os estoicos? Os estoicos eram fatalistas. Os estoicos defendiam a tese de que a vida está fechada num claustro onde o homem não consegue sair. Ele está debaixo de um destino implacável. É a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem saída, não tem esperança, não tem mudança, não tem jeito. E Paulo diz: não, vocês estão errados. Estão errados. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível ter mudança sim. Deus é o Deus que perdoa pecado sim. Deus é o Deus que abre a porta da salvação sim. Deus é o Deus que dá a chance e a possibilidade do homem ter uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. É possível ser salvo e sair dessa prisão que a filosofia estoica pregava. Bom, diante das argumentações de Paulo, alguém pergunta lá, havendo quem perguntasse, verso 18, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma palavra muito curiosa no grego. A palavra significa aqueles pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. O que estão falando de Paulo é o seguinte: Paulo está falando o que ele não entende. Ele não é como nós, filósofos, que pregam a ideia que nós construímos. Ele está falando palavras a esmos. Ele está falando sem entender o que está falando. Ele é um tico-tico no fubá, diríamos nós hoje. Então chamam o pregador de tagarela, como se alguém que falasse sem compreender o que estava dizendo. Mas por que eles chamam Paulo de tagarela? Outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Atenas tinha mais de 30 mil deuses, mas eles não tinham escutado sobre esses dois que estão falando aqui, Jesus e a ressurreição. Na cabeça deles, Paulo está pregando mais duas divindades que eles não conheciam, uma masculina, Jesus, e outra feminina, a ressurreição. Para eles a ressurreição era como se fosse uma divindade. Então eram estranhos deuses para eles. Então vejam vocês que a cidade mais culta do mundo da época acha que o pregador do evangelho é um tagarela e acha que Jesus é um Deus desconhecido para eles. É um Deus estranho para eles. Estranhos deuses. Agora, qual a consequência disso? Versículo 19. Então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Preste atenção. Na cidade mais culta do mundo, o pregador é um tagarela. Jesus é um Deus estranho. E mais do que isso, para eles isso é uma nova doutrina. É algo completamente estranho. Irmãos, é curioso isso, porque hoje, se você sair pelo mundo afora e perguntar quem é Jesus, as pessoas não conhecem, não sabem a história do cristianismo, não sabem que ele é o Filho de Deus, que ele nasceu, que ele viveu, que ele operou milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou para o céu, que ele está no trono, que ele voltará, que ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mesmo nos redutos mais cultos do mundo.
Então pegam Paulo e levam para o Areópago. O Areópago não é apenas um maciço rochoso na cidade de Atenas, não. Areópago era o supremo tribunal dos gregos, onde ninguém podia ensinar uma nova ideia, uma nova filosofia na cidade, embora tão eclética, sem passar pelo filtro e sem passar pela aprovação desse supremo tribunal dos gregos, que era o Areópago. Então, Paulo é levado para lá para dar explicações. Queremos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam Jesus. E eles explicam, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho para eles, é uma nova doutrina. Eles estão querendo saber que coisa estranha é essa, que venha a ser isso. Agora, por favor, bota na tela para mim versículo 21, para toda a igreja ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 21, toda a igreja. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso é para mim muito impactante. Porque Paulo está numa grande metrópole. Ele acaba de chegar na cidade. Ele percorre a cidade. Ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça. Todo dia está discutindo com os filósofos. E de repente, o impacto é tamanho, que todos os de Atenas, mas não só os moradores residentes de Atenas, não. Também os estrangeiros residentes, ou seja, era uma cidade universitária. Devia ter grandes núcleos de estudantes estudando em Atenas. Grandes estudiosos estavam lá em Atenas. E a cidade toda não falava de outra coisa, não ouvia outra coisa, a não ser as últimas novidades que Paulo estava pregando. Já pensou no impacto disso? Hoje nós, se chegarmos numa cidade grande como era Atenas, com todos os recursos da tecnologia, da comunicação, talvez não produzimos impacto. Depois de 10 anos estavam lá. Olha o impacto deste homem nessa cidade. Então Paulo é levado para lá para dar explicações. E o versículo 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho que Paulo aqui nos ensina princípios de abordagem e de comunicação. Porque diz o texto que o espírito dele estava revoltado. Revoltado por causa de quê? Por causa da idolatria que estava reinando na cidade. Mas na hora que vai dirigir esse público com o coração completamente convulsionado, ele é extremamente polido, extremamente educado, extremamente estratégico. E ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que ele está fazendo? Levantando o moral do pessoal. Se você estudar oratória um pouquinho, você vai ver que isso é uma técnica de oratória. Você vai, por exemplo, num tribunal, um grande orador, primeiro ele coloca a pessoa lá em cima, depois tira a escada. Não é assim? Depois tira a escada. Senhores atenienses, eu poderia dizer: senhores atenienses, sois ignorantes. Pronto, perdeu o auditório. Senhores atenienses, percebo que estáis completamente perdidos, escravos dos ídolos. Perdido, perdeu o auditório. Eu nunca esqueço de um fato, pastor Ival, muito curioso. Eu tinha um querido membro da igreja, na congregação que eu trabalhei como seminarista, e ele gostava de fazer visita comigo. Mas eu passava muito constrangimento com ele. Porque ele chegava numa casa, servisse uma imagem. Você sabia que esse negócio é do diabo? E quase que eu tinha que sair corrido da casa, porque a pessoa falou: então vai embora daqui, ué. Ou seja, não é uma boa abordagem, é? Não é uma boa abordagem. Então Paulo é estratégico. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Para um pouquinho aqui. Paulo não é um turista. Paulo passa e observa.
Porque tem gente que passa, tira foto, faz um filmezinho e não observa nada. Passa, olha e não aprende nada. Paulo não passa só admirando a arquitetura, passando e observando os objetos do vosso culto. E aí ele diz: encontrei um altar. Tinha mais de 30 mil altares. Eu encontrei um altar. E nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo pega o gancho. Nós precisamos aprender a encontrar ganchos, conexões para pregar o evangelho. Essa percepção, essa lucidez espiritual. O que significava o altar ao Deus desconhecido? É porque os atenienses acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego, eram deuses iracundos, vingativos. Então, na cabeça deles, se porventura existisse uma divindade que não tivesse um altar na terra, essa divindade ficaria furiosa e fuzilaria as pessoas com a sua ira. Então, com medo de que porventura alguma divindade tenha sido esquecida, o que eles fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, com o seguinte pensamento: se porventura nós esquecemos algum Deus, olhando para esse altar aqui, não vai nos fuzilar com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e vai dizer o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, a partir agora do verso 24, Paulo começa a tratar especificamente do Deus que eles não conheciam, dentre mais de 30 mil deuses que eles adoravam, o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus? Veja a definição do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção nisso. As ideias evolutivas já estavam lá em Atenas como semente. E Paulo não tem nenhum constrangimento de, na capital intelectual do mundo, diríamos nós, que se levantaria em Harvard, se levantaria em São Paulo na USP, para dizer que o mundo não foi uma geração espontânea, o mundo não é produto de uma explosão cósmica, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de humanos, o mundo foi criado, e tudo que nele existe foi criado, e criado por esse Deus que eles não conheciam. Mas esse Deus não é apenas o Criador. O verso 24 diz: sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ou em outras palavras, esse Deus não é uma divindade tribal, esse Deus não é um ídolo forjado pelo homem, esse Deus é o Criador e Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor do universo. E tem mais: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, aqui ele está desconstruindo toda a ideia de muitos templos e vários altares para que essas divindades sejam adoradas. Deus não cabe em nenhum templo que o homem constrói com as suas mãos. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Verso 26, preste atenção aqui. Verso 26, versículo 25 ainda. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então o que está acontecendo aqui? Os deuses pagãos precisavam de que alguém oferecesse a eles sacrifícios. Eles dependiam disso. Por isso levantavam tantos altares para eles. Deus não precisa ser servido. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de você adorá-lo para ser Deus, não. Ele é Deus. Ele não é servido pelo seu culto, pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Ele é Deus. Aliás, Ele não é servido não. Versículo 25 diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não depende de você. É você quem depende dEle. É você quem depende dEle. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova que Ele existe. É Ele quem dá respiração para você, Ele quem dá vida para você, Ele quem dá tudo para você. Toda boa dádiva procede das mãos dEle, você depende dEle, você é totalmente dependente de Deus. Versículo 26,
Isso é extraordinário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Paulo acreditava em Adão e Eva. Para Paulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é um texto mitológico, pictórico. Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Adão existiu. E é desse primeiro casal que procede toda a raça humana. Paulo está falando isso, irmãos, na capital intelectual do mundo. Paulo está pregando isso no topo filosófico do mundo. Notem comigo, quando ele diz assim, no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua votação. Está dizendo o seguinte, o pai da história não é Heródoto, o pai da história é Deus. Quem tem o controle de tudo da história é o próprio Deus. Paulo está aqui no seu discurso desbancando, desconstruindo, desidratando toda a filosofia grega. Ao mesmo tempo que fincando a bandeira do Evangelho no topo filosófico do mundo. E ele vai dizer, para buscar a Deus, porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus não é um Deus conforme os deístas pensavam, distante, que não se envolve, não. Ele está tão perto de você, a ponto do verso 28 dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Deus é transcendente, é verdade. Nem os céus podem contê-lo, mas Deus é imanente, Ele está aqui, Ele está presente aqui nesta noite. Ele está dando a sua respiração, nele você vive, nele você move, nele você existe. Pois bem, versículo 29, pois somos geração, sendo pois geração de Deus, aí começa a desbancar a idolatria. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Bom, então se eu sou dele, eu não posso proceder de um pau, eu não posso proceder de uma pedra, eu não posso proceder de prata, de ouro, eu não posso proceder de um ídolo que eu mesmo formei. Se eu criei um ídolo, claro, o Criador é maior que a criatura, então eu não posso adorar alguém que é menor do que eu tenho que adorar alguém que é maior do que eu. Então a idolatria é uma loucura, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu sou geração de Deus, eu não posso pensar que Deus é igual ao ouro, à prata, à pedra, à madeira. Não. Porque eu estaria adorando algo que eu mesmo fiz, menor do que eu. Então, agora Paulo vai mostrar algo que, se ele falasse isso no começo do discurso dele, perderia o auditório. Mas agora, já que ele já argumentou, ele pode falar. Versículo 30. Põe na tela, por favor, versículo 30 e vamos ler juntos. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa um orador chegando em Harvard, aqui na USP, professores e alunos reunidos, e diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou todo mundo de ignorante. É isso que ele está fazendo. Os intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes professores, as mentes mais brilhantes do mundo. Preste atenção nisso, capacidade intelectual não significa clareza espiritual. Tem gente, meus irmãos, que discerne os escaninhos da ciência e não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Agora Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O
que Paulo está dizendo? Olha, Deus não levou em conta essa cegueira espiritual de vocês, que adoram tantos deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque nessa terra dos filósofos, o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho, o Deus criador é desconhecido. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica quantas pessoas? Notifica aos homens. Quantos? Que todos. Em que lugar? Em toda parte. Façam o quê? Se arrependam. O que Paulo está dizendo? Não tem exceção. Professores e alunos, doutores e analfabetos, pais e filhos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, ateus e agnósticos, todos, em toda parte, em todo o tempo, precisam fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender não só do que você faz, se arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É como um pé de laranja. Ele não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule daquela planta indica que é laranjeira, pois dá laranja. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos precisam se arrepender. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas eu não faço nada errado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa mais honesta, a pessoa mais bagunçada na vida moral, todos precisam se arrepender. Por quê? Versículo 31, põe na tela, por favor, para todos nós lermos, por gentileza. Vamos ler? Por que razão? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele está dizendo, por que é preciso arrepender? Porque o dia do juízo está marcado. Porque o juiz já está escalado. E o critério do julgamento é com justiça. Os tribunais da terra, meus irmãos, são susceptíveis de erro. Os tribunais, por mais egrégios que sejam, podem ser agentes de injustiça. Juízes, por mais ínclitos que sejam, podem estar rendidos à corrupção. Entretanto, o tribunal de Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não inocentará o culpado. Pois bem, quando Paulo termina o seu sermão no Areópago, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Primeiro ponto. Primeira reação foi de repúdio à pregação de Paulo. E por que eles escarneceram? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma cidade o quê? Grega. E qual o principal pensamento grego? É que a matéria é essencialmente má. Portanto, o grego aplaudia a morte. Como assim? O grego aplaudia a morte. Porque para o grego, o corpo que é físico, material, era essencialmente mau. A alma que é imaterial é essencialmente boa. Então, para o grego, morrer é a alma se libertar da prisão do corpo, que é mau. Então, os gregos achavam que falar de ressurreição era um contrassenso. Então, é por isso que está escrito, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, falaram, não acreditamos nesse negócio. Preste atenção que quando a filosofia determina a teologia, ela pode levar o homem para o buraco.
É por isso que nós temos que ter cuidado com as ideologias e com as filosofias, porque elas carregam dentro delas um sistema de valores que pode estar na contramão do cristianismo. Versículo 32, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Agora é outro perigo grave. Agora não estão zombando mais não, agora estão dizendo, até que é legal isso, até que gostamos dessa mensagem, mas agora não dá. Depois vamos pensar nisso, temos outras prioridades. Temos que fazer tanta coisa a mais. Vocês acham que tem esse problema ainda hoje? Estou muito jovem, tenho que curtir a vida. Agora eu casei, tenho que cuidar da minha casa. Agora tenho filhos, tenho que cuidar dos meus filhos. Agora estou velho demais também para cuidar disso. E as pessoas vão dando desculpas, achando que elas estão no controle do seu tempo. Não estão. Nenhum de nós tem o controle do futuro. Eu não sei, você também não, se estaremos vivos amanhã. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas a essa altura, diz o texto, 33, Paulo se retirou do meio deles. Mas versículo 34, aparece uma fresta de luz, de esperança. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Não é uma multidão. Alguns. Parece-nos que quanto mais culta uma pessoa, mais fechada para o Evangelho ela é. É por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios no conceito deste mundo. Tem muita gente que põe barreira porque ela acha que ela é alguma coisa. Se acha importante demais, se acha culta demais, se valoriza demais. Mas bendito seja Deus, o Evangelho, onde ele é pregado, ele tem resultado. Onde a palavra de Deus é proclamada, frutos vão surgir. Alguns se agregaram a Paulo e creram. O que me dá assim tanta alegria é que o cara que é o responsável pelo Areópago foi o primeiro a se converter, né? O Areopagita se converteu. Aquele cara devia escutar discurso com muita frequência, muitos discursos. Mas um dia Paulo chegou lá e pregou uma mensagem que ele nunca tinha ouvido e o coração dele foi transformado. Este evangelho está sendo anunciado aqui nesta noite. E eu não sei quantos de vocês vieram para cá e ainda não tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Mas o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, o Provedor, o Redentor, o Juiz de vivos e de mortos, o único nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Então hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, por favor. Faremos a leitura até o versículo 19. Eu estou com a versão ARA. Se a sua versão é a mesma, você vai também nos acompanhar em silêncio. Se a outra versão você tiver, acompanhe comigo então a leitura desse texto. Está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro:
vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. O meu propósito hoje é apresentar a vocês o apóstolo Pedro, aquele que foi discípulo, que foi apóstolo e o líder deles, aquele que Deus usou para abrir a porta do evangelho para judeus e gentios, aquele que pregava e os corações se derretiam, orava pelos enfermos e eles eram curados, aquele que não se intimidou diante de ameaças, de açoites, de prisões, e não recuou mesmo diante do martírio. Quem é este homem? Este homem é mais do que um nome. Pedro é um emblema. Pedro é o retrato de quem somos. Aquele homem que sintetiza as nossas ambiguidades e contradições. Num dado momento, ele era ousado, corajoso, firme, como uma rocha. Na outra hora, tímido, covarde, que jogava por terra todas as suas convicções. Um homem que apresenta para nós avanços e recuos, subidas, escaladas e declínios.
Num certo dia ele disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na mesma hora ele tenta afastar Jesus da cruz. Num dado momento ele disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Em seguida olhou para a circunstância e começou a naufragar. Num determinado momento ele disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Em seguida nega covardemente a Jesus 3 vezes. Esse é o Pedro, esse sou eu, esse é você. Pedro não é uma personagem que viveu há 2000 anos. Pedro está aqui nessa noite. Pedro mora debaixo da sua pele. O sangue de Pedro corre em suas veias. O coração de Pedro bate em seu coração. O coração de Pedro bate em seu peito. Nós somos Pedro. Portanto, aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida nesta noite. Eu quero então apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Um dos primeiros episódios que a Bíblia relata sobre ele está lá em Lucas capítulo 5. Ele era um pescador, empresário de pesca. E um dia Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia a uma grande multidão. O mar da Galileia, vocês sabem que é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. E Jesus ensinando as multidões ali, Pedro e os seus colegas, depois de uma noite infrutífera de trabalho, lavavam as redes, porque nada tinham apanhado. E tem 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro, e Jesus disse para Pedro, entrou no barco do Pedro e disse assim: ô Pedro, afasta o barco da praia. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e ensina a multidão. Depois Jesus disse para Pedro assim: ô Pedro, faze-te ao largo, vá para o fundo, lançai as redes. E o Pedro, que era um pescador profissional, disse: Jesus, desse negócio aqui eu entendo, nessa área aqui eu sou profissional, o mar não está para peixe, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acendeu-lhe na alma, e ele disse: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, o barco que Pedro está não consegue reter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele nada na direção de Jesus, e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro abandona a sua empresa pesqueira, Pedro abandona os seus projetos pessoais, Pedro abraça o discipulado, Pedro abraça o apostolado, Pedro começa a seguir a Jesus, a ouvir Jesus, a ver os milagres de Jesus, até que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, na divisa com a Síria, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles disseram: Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. Uns acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és alguns dos profetas. Eles não sabem nada. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus: parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você é um homem muito antenado, você tem um apurado discernimento, parabéns. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ô Pedro, você só sabe quem eu sou, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, também você não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas, não estou falando de cronologia agora, uma delas é a ideia de que Pedro é a pedra. Hoje mais de 800 milhões de pessoas creem dessa maneira. Há uma frase em latim muito conhecida, que diz assim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, e eu acho que todos nós aqui, se não a maioria de nós, subscreve a terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos. Na língua grega que foi escrito esse texto, há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Pedra no grego é Petra, Pedro no grego é Petros. Petra não deriva de Petros, Petrus deriva de Petra. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Petra é rocha inabalável. Petros, Pedro, é fragmento de rocha. É um fragmento de pedra, arrancado de um maciço rochoso. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. A palavra rocha ou pedra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda. Tanto no grego, quanto em inglês, quanto em português, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia. Se eu ponho a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei minha igreja. Então Jesus está falando de 4 coisas aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Pedro entendeu isso quando pregou em Jerusalém. Ele não diz eu sou a pedra, ele diz que Jesus é a pedra. Ele falou a mesma coisa quando escreveu a primeira carta no final da sua vida, afirmando que Jesus é esta pedra, o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, concordando com isso, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus é o fundamento da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Ele não a comprou com ouro nem com prata, ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós, é Ele, porque tudo provém dEle. Ele é quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem dá a fé salvadora, é dEle que vem a regeneração pela obra do Espírito Santo.
É Ele quem justifica, é Ele quem sela com o Espírito Santo, é Ele quem batiza você no corpo de Cristo pelo Espírito, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica, é Ele quem dá poder, tudo provém dEle, para que a glória só pertença a Ele, é Ele quem está edificando a sua igreja. Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa capacitação, e pelo nosso empenho e força, nós não produzimos sequer um convertido na terra. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova de que Deus fez um milagre na sua vida, porque o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se vem perseguição, não importa se tem tribulação, não importa se a situação é amarga e difícil, não importa a circunstância, não importa o que vem na história, o Senhor Jesus guarda a sua igreja. Aquele que morreu por ela é aquele que a protege. Não importa o futuro, a igreja está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Agora notem, logo que Jesus deixa isso claro para os seus discípulos, pela primeira vez, Jesus abre para eles algo que não tinha aberto até então, e diz assim: é necessário que eu suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. O mesmo Pedro que acabara de declarar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz: vem cá, Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E passou a repreender a Jesus. Tem compaixão de ti, Jesus. Que ideia é essa? Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos de morte, pensa melhor, pensa em vida. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Preste atenção nisso. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, não. Jesus não está mandando Pedro arredar, não. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Porque se não discernirmos isso, a gente diz assim: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos nossos deslizes e fracassos, Jesus não desiste de nós. Tanto é prova que uma semana depois, Jesus subiu um alto monte para orar. Quem que ele leva? Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus subiu para orar, mas Pedro e os seus colegas dormiram. O que dá prazer em Jesus dá cansaço nele. E no topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória falando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o seu... A palavra partida no grego é êxodo. Assim como o êxodo foi a libertação de Israel da escravidão no Egito, a morte de Cristo na cruz foi o nosso êxodo, onde o Senhor quebrou as nossas algemas, rompeu os nossos grilhões e nos fez verdadeiramente livres. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolveu. Quarto milagre, de dentro da nuvem vem uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diante desse milagre tão extraordinário, ou desses milagres, Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. O Pedro achou que estava no controle da situação.
mas ele nem sabia o que estava falando, diz a Bíblia. E por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Nesse momento, Pedro não está discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Ele está equiparando Jesus a Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é incomparável, ele é único, ele é singular. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura um menino endemoniado, devolve o menino são e salvo ao Pai. E diz o texto, lá em Lucas 9:43, que toda a multidão está encantada do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus, dentre a multidão os discípulos. E Jesus percebeu nisso um laço para os discípulos. Como aconteceu lá em João 6, lembram disso? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer de Jesus um rei político, um Messias político. E Jesus despede primeiro os discípulos para depois despedir as multidões, porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa agenda. E agora novamente os discípulos estão tentando embarcar nessa canoa furada, querendo fazer de Jesus apenas um Messias político, um Messias terreno, um operador de milagres. E Jesus então em Lucas 9:44 diz assim para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os paralíticos, purificar os leprosos. Não. Eu vim e estou fazendo isso, mas o propósito da minha vinda é ir para a cruz. É para a cruz que eu estou indo. É lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isso. Pedro vê milagres, mas não discerne quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. A partir desse momento, diz Lucas 9:51, 53, que Jesus determina ir para Jerusalém, e todo mundo pode perceber isso no seu rosto. Então ele chega em Jerusalém, é a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém quintuplicou a sua população nessa festa. Uma caravana acompanha Jesus, outra caravana recebe Jesus. E ele entra pelo Monte das Oliveiras, vai descendo as encostas do Monte das Oliveiras, e a multidão cantando e celebrando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele desce o Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o templo majestoso, lá está a porta de entrada, e diz Lucas que quando Jesus está entrando na porta da cidade, a multidão canta e Jesus chora, e chora convulsivamente. Por que chora? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Chora porque Jesus vê profeticamente essa cidade sendo arrasada até os fundamentos pelos romanos. E Jesus purifica o templo, e Jesus ensina aquele povo, mas chega um momento, naquela semana, que Jesus não fala mais à multidão. Então Jesus diz a Pedro assim: Pedro, e também a João, vocês vão preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E então Pedro e João preparam o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a mesa está pronta, tem cordeiro assado, tem pão sem fermento, tem ervas amargas, tem vinho, e aqui do lado tem uma bacia com água e uma toalha. Ninguém se assentava à mesa sem lavar os pés. Jerusalém está dentro de um deserto. Os calçados não eram como os nossos tênis e sapatos de hoje, ou as botas das meninas. Eram sandálias de couro cru, abertas, os pés empoeirados, e as mesas não eram altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde o que está acontecendo. Eram mesas baixas, os pés ficavam expostos. Mas esse papel de lavar os pés era um papel de um escravo. Eles eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, ou mesmo para lavar os próprios pés, e eles se sentaram à mesa sem lavar os pés.
E o papo que rolou na mesa foi esse: quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais projeção? Quem de nós tem primazia? E eles estão na feira das vaidades, quando Jesus está antenado com a cruz, com o sacrifício. Então Jesus se levanta da mesa, os choca, não com palavras, mas com atitudes. Vai lá, se cinge com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina o tapa de luva, o constrangimento. Jesus lavando os pés de Tomé, de Judas Iscariotes, de Mateus. Aí Jesus chega diante de Pedro. Pedro fica imaginando, arregalou os olhos, perplexo, chocado, e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou: nunca me lavarás os pés. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto de se tornar um escravo. Não, esse papel eu não vou permitir. O senhor não vai lavar meus pés? Não, de jeito nenhum. E Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho de uma vez? Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. E Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente do processo de purificação, da santificação. Ali, meus irmãos, há um corte radical na história da humanidade. Porque ali naquele cenáculo, Jesus num dado momento pega o pão e o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois Jesus pega o cálice de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E aqui Jesus está encerrando o ciclo do judaísmo e começando a história do cristianismo. Tudo no Velho Testamento apontava para esse momento de Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é simbolizado, ele é a semente da mulher, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é simbolizado pelo santuário, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas de Israel, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. A partir desse momento não tem mais matança de cordeiro. A partir desse momento Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Redentor. Feito isso, diz a Bíblia, Jesus cantou um hino e vai descer para o Monte das Oliveiras. E quando Jesus está saindo, ele diz assim para os seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho, bispo Júlio, que o Pedro deu uma raspada na garganta e disse assim: Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu sei que o clima está tenso, eu sei que nos bastidores eclesiásticos estão tramando a tua prisão e a tua morte. Aqui para nós, Jesus, eu acho que os meus colegas não vão aguentar essa pressão. Agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor, conta comigo, a corda não rói do meu lado, eu sou um cara batuta, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aliás, eu estou pronto agora a dar minha vida por ti. E Jesus olha bem para ele e diz: pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Continuaram descendo o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron,
mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tinha uma prensa de azeite, chamado Jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava orar. Aí Jesus chega ali, deixa 8 discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com esses 3, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim, e Jesus, o Criador do universo, o Rei da glória, prostra com o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia libertá-lo da morte, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando ele volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os 3, não, acorda só Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo período de oração. Ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, proferindo as mesmas palavras. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo outra vez. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a batalha é mais aguda, agora a batalha é mais renhida, agora ele trava uma batalha de sangrento suor. Agora ele não molha só com as suas lágrimas o chão, ele molha também com o seu sangue. Agora preste atenção numa coisa: a batalha foi travada no Getsêmani. Jesus entra angustiado até a morte, mas quando Jesus termina o terceiro período de oração, não tem mais angústia em Jesus. Não tem mais angústia. Quando ele se levanta, ele vai lá acordar Pedro, Tiago e João, diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. O Pedro pega a espada, decepa a orelha do Malco, diz: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas quando a turba chega armada até os dentes, liderada por Judas Iscariotes, é Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora, Jesus é levado ao sinédrio judaico, e ele é cuspido e ele é esbordoado, está firme como uma rocha. Depois ele é levado ao governador romano. Quem está em polvorosa é o juiz, é o governador. Jesus está firme, firme, firme como uma rocha. A partir daqui ele sai caminhando, carregando lenho maldito sobre as ruas, nas ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e Jesus pergunta para elas: por que vocês estão chorando? Chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês, não chorem por mim. A partir de agora, Jesus é pregado na cruz, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Ali ele profere palavras benditas, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quando ele diz para o pai: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele diz: tenho sede, mas ele diz na sexta palavra: está consumado. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Não tem mais angústia. Talvez você pergunte: por que Jesus foi preso? Ele não foi preso porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi preso porque uma orquestração maligna conspirou contra ele e ele sucumbiu. Não. Está escrito: ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Para aquela hora ele tinha vindo. O Pedro, tão ousado, se acovarda. Todos se dispersam. Pedro vai seguindo de longe. Ele não tem coragem de se apresentar. Furtivamente, jeitosamente, ele conseguiu entrar sorrateiramente lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido. Ficou bem pertinho de uma fogueira. A noite estava fria, para se aquecer.
Quando passa uma criada, olha bem para ele, no lusco-fusco da noite, o discerne, o identifica e diz: tu também és discípulo dele. O Pedro ouviu e diz: eu não sei o que dizes, e negou diante de todos. Aqui não está bom mais, já foi lá para o alpendre, está lá escondido, como que no anonimato. Passa outra criada e olha de longe assim, reconhece e diz para os colegas assim: aquele lá é discípulo dele também. Pedro escutou a conversa e respondeu: eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegaram alguns homens, talvez até aqueles que prenderam Jesus, e chega bem perto dele e falou: esse sotaque seu nortista é em disfarçar, você é galileu, você é discípulo dele sim, e agora ele não apenas nega, ele agora não apenas jura, ele agora pragueja, ele agora blasfema, agora ele fala palavrões, diz: eu não sei quem é este homem, eu não sei quem é este homem. E nesse momento o galo cantou, e Jesus cravou nele o seu olhar. Ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais, naquela noite tenebrosa da alma. Naquela sexta-feira, naquela quinta-feira à noite, Jesus foi cuspido, esbordoado, acusado pelo sinédrio de blasfêmia contra Deus e de conspiração contra César, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã, Jesus é levado ao governador romano, e Jesus é condenado à pena de morte, morte de cruz, e Pedro não estava lá. Um outro Simão ajudou Jesus a levar a cruz, Pedro não estava lá. 9h da manhã, Jesus é crucificado, Pedro não está lá. 3h da tarde, Jesus morre, Pedro não está lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Sábado, o silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro nem os apóstolos, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro levar ungüentos, Pedro não está lá. Elas chegam com a preocupação: quem vai rolar pedra para nós? A pedra era pesada. Quando chegam, a pedra está rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, o anjo pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, por que o nome do Pedro é mencionado? Ele era discípulo como os demais, bastaria dizer os discípulos, mas por que mencionar o nome do Pedro especificamente? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar das suas mazelas, dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus deslizes, apesar de você talvez tenha pensado em abandonar tudo, em jogar tudo fora, em deixar a igreja, em deixar a comunhão com Deus, eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida, Ele não abdica do direito que Ele tem de ter você só para Ele. Eu fico imaginando a jornada de Pedro de Jerusalém a Galileia, são 153 quilômetros, a pé. Eu fico imaginando, Bispo Júlio, que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele fez essa jornada pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar todo, vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Porque ele era um líder, e líder influencia, ou para o bem ou para o mal. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa isso? Vou fazer uma higiene mental?
Estou cansado, estou estressado, preciso descontrair um pouco? Não, não. Quando ele diz eu vou pescar, está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha. Não tem mais futuro, só tem passado. E é para o passado que eu vou voltar. Naquela noite, diz a Bíblia, que eles saíram para pescar e não pegaram nem uma piaba, nem uma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando frustrados, com as redes vazias, com o coração empapuçado de dor. Estão quase chegando na praia, a 100 metros. O dia está clareando. E alguém está lá na praia, eles não sabem quem é. E esse que está cá na praia, se dirige a eles lá no barco e diz assim: covardes! Foi assim? Não, não foi. Filhos! 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 Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. É assim que ele trata um bando de covardes. Filhos. É assim que ele trata você. É assim que ele trata a mim. Filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem estão servindo nesta noite empurra um cardume de peixes selecionados para o lado direito do barco, e quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. O João, que era mais sensível, disse: é ele, Pedro, ele chegou, ele está aqui, Pedro, é ele, Pedro, é ele chegou, Pedro. E o Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nadou 100 metros, coração acelerado, e agora vai me quebrar todo, mas eu vou ter que enfrentar essa hora. Quando ele chega, uma surpresa: tem um braseiro na praia, com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, como que trazendo de novo, reconstruindo a cena do crime. Pedro, sabe por que eu plantei esse braseiro aqui, meu filho? Para curar a sua psique, para curar suas emoções, para curar os traumas do seu fracasso, para dizer para você que no mesmo cenário, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, eu vou erguer você para você me confessar. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você e vou abençoar e instrumentalizar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os seus discípulos, agora ele chama Pedro e faz uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta eu amar-te igual aos outros? Por que me pergunta se eu devo amar mais do que os outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro tinha dito lá atrás? Senhor, eu sou melhor que os outros, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Que você é mais crente que os outros? Você ainda sustenta que você é melhor mesmo do que os outros, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez. Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes?
Claro, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas o que significa isso? O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez? Pois é, Pedro, a minha graça é suficiente. Ô Pedro, você tropeçou na segunda vez? Então Pedro quer dizer para você que a minha graça é suficiente. Ô Pedro, você fracassou a terceira vez? Então Pedro quer dizer para você que a minha graça é suficiente. Se eu pudesse colocar isso em termos de um jogo, narrando um jogo, eu faria a seguinte narrativa: Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou Jesus a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0. Aí Jesus restaura Pedro dizendo: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1. Pedro, tu me amas segunda vez? Sim, Senhor. 3-2. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Terceira vez, 3-3. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Deus muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Deus levanta esse homem caído. Mas há uma riqueza nesse texto, irmãos, que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Vocês sabem que o grego, a língua que foi escrita esse texto, tem 4 palavras distintas para amor: eros, storge, filia e ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, aquele amor que dá a vida pelo outro. O amor filia é o amor da amizade. Eu gosto de você. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usou o verbo agapau. Jesus fez a seguinte pergunta: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor agape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Aliás, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: filose. Filose. Aí Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, dares a tua vida por mim? O que Pedro respondeu? Não foi, Pedro não respondeu essa pergunta. Pedro respondeu do mesmo jeito: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu de novo: filose. Por que Pedro ficou triste na terceira pergunta? Porque Jesus mudou o verbo na terceira pergunta e usou o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Então Jesus pergunta assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro respondeu do mesmo jeito que respondera as últimas 2 vezes anteriores. Respondeu: sim, Senhor, é só isso mesmo, filose, eu só gosto do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Quando Pedro, confiando em si, disse: Jesus, eu te amo com amor ágape, e eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha força e nem poder nele mesmo para dar sua vida para Jesus, aí Jesus o capacitou a morrer por ele. Agora notem, Jesus não está restaurando apenas a vida de Pedro, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu estou falando hoje para alguém que já pôs a mão no arado e olhou para trás. Talvez eu estou falando hoje para alguém que já foi gente de frente, de linha de frente, de proa, de liderança, e se decepcionou ou caiu num fracasso e desistiu de tudo. Eu quero dizer para você que hoje, nesta noite, Jesus está aqui, não apenas para restaurar a sua vida, mas para restaurar seus sonhos, restaurar o seu ministério e colocar na sua mão o cajado de pastor. A partir de agora, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir de agora, Pedro é um homem de oração. A partir de agora, Pedro prega e os corações se derretem. A partir de agora, Pedro ora e os enfermos são curados.
A partir de agora, Pedro não tem medo de prisão, não tem medo de açoite, não tem medo de martírio. A partir de agora, Pedro é um homem de Deus, usado poderosamente nas mãos de Deus. E é nessa conjuntura que Jesus vai dizer uma coisa para Pedro: ô Pedro, você se lembra daquele dia que você prometeu dar a sua vida por mim? Sim, Senhor, me lembro. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, é quando você ficar velho. Agora você é um cara jovem, você vai para onde você quer, você vai para lá, vai para cá. Haverá um dia na sua velhice, Pedro, que eles vão pegar você, vão prender você, vão cingir você, vão crucificar você. E com esse gênero de morte, Pedro, você vai glorificar a Deus. E depois de explicar isso para Pedro, Jesus diz assim: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para a glória humana, segue-me para a cruz, para a morte, para o sacrifício. Bispo Júlio, eu acho que se não for a graça de Deus, o Pedro seria internado numa clínica psiquiátrica. Já pensou nisso? Jesus profetizar a sua morte, mas uma morte de cruz. Imagina Pedro pregando um sermão abençoado, passando na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Ele era casado, chegava em casa, a esposa vinha dar um abraço nele, passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Pedro ia passar naquelas cabanas assim, perto do mar da Galileia, lugar gostoso. Passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Não, isso não levou Pedro à depressão, não. Pedro conta para nós o que aconteceu. E eu termino aqui. Abra sua Bíblia lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. E ele vai contar para nós o que ele sentiu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Essa expressão, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, tem o mesmo significado da expressão de Paulo: o tempo da minha partida é chegado. Estou certo de que estou prestes a deixar este tabernáculo, ou o meu tabernáculo. Está dizendo assim: estou prestes a morrer. Está escrito aqui: como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, o Senhor Jesus revelou para ele que ele ia morrer na velhice e que tipo de morte ele enfrentaria: a crucificação. Qual é a reação dele? Versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não pode calar a voz do Evangelho. Roma vai me matar, mas o que eu preguei, o Evangelho da graça, o poderoso Evangelho de Deus, vai continuar reverberando nos ouvidos da história. Irmãos amados, o que é importante não é o evangelista, é o evangelho, não é o obreiro, é a obra. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, e ninguém pode parar a obra de Deus. Dizem os historiadores que quando Pedro foi levado para a execução, para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo.
E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Cabe-nos imaginar e refletir sobre isso. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Deus nos dê, amados, a força, a graça, para vivermos e morrermos para a glória de Deus. De termos fibra, tutano espiritual, para sermos crentes maiúsculos, superlativos, cheios do Espírito Santo. Jamais nos acovardarmos e a vivermos e morrermos para que o nosso Deus seja glorificado. Que o Deus de Pedro, que o Deus desta igreja, que o Deus dos nossos pais, que o Deus da nossa vida, que o Deus dos nossos filhos, que o Deus de geração em geração, de eternidade em eternidade, nos encha com o vigor do Espírito Santo nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.